Mauro César e Pilhado afirmam sim que Flamengo precisa ser cobrado e precisa dar uma resposta. Bora ver isso aqui, partiu? E, naturalmente, a cobrança. O jogo de quinta-feira tem uma importância imensa. Se o Flamengo, por acaso, não ganhar a Recopa, vai ficar um clima ainda pior. Eu acho que isso é inerente à rotina de um clube que tem um elenco caro, jogadores bons e que briga pelos títulos. A derrota não combina com um clube na situação do Flamengo hoje. E quem não souber lidar com isso não pode jogar no Flamengo, tem que jogar em outro lugar, né? De repente, sei lá, arrumar um contrato lá no Catar, fica lá num come-dorme qualquer, uma coisa dessas. A cobrança é proporcional à grandeza do clube. Quanto maior o clube, maior vai ser a cobrança, pô. Quanto menor o clube, menor vai ser a cobrança. Eu imagino um Coutinho da vida que estava no Vasco se fosse pro Flamengo. A cobrança, ele já foi embora no Vasco, mas enfim, isso é outro assunto. E natural que seja assim. Eu achei exagerado chamar o time de sem vergonha, um pouco demais, né? O time acabou de ser campeão de tanta coisa e chamar de sem vergonha. Mas a cobrança no estádio, a vaia na atuação é necessária. Necessária. A vaia é a arma que tem é a ferramenta que tem o torcedor para manifestar a sua insatisfação. Mas eu acho que assim, o Flamengo, o torcedor vaiar durante o jogo, eu não acho legal. Eu acho legal apoiar durante o jogo e no final vaiar. No final vaia, enfim, mas durante o jogo eu não acho legal não acho que ajuda o time. Mas o torcedor também pagou o ingresso, então... A bola rolando é pouco inteligente, né, para dizer o mínimo. Então. Você tem que apoiar quando a bola está rolando, mas fora o momento que a bola está rolando, você deve vaiar para mostrar aos jogadores que você não está gostando do que está vendo. E até para tirar alguns que eventualmente estejam acomodados ou coisa parecida, né, se isso estiver acontecendo. Faz parte. Agora, sob pressão, o Flamengo não é o Real Madrid, claro, mas é claro que a pressão é grande, tão grande quanto. O Corinthians também é. Por quê? Tem mais torcida ainda do que o Real Madrid, dentro do próprio país. O Real Madrid globalmente tem mais torcedores, simpatizantes e apaixonados pelo clube. Mas dentro do país, né? A mídia que cobre o Real Madrid é grande, cobre o Flamengo, cobre um Corinthians também é grande. É muito grande, talvez até mais gente cobrindo no dia a dia, é uma loucura. Muita gente falando sobre o clube, muitas horas dedicadas ao clube, de fato a pressão é muito grande. Clubes têm tamanhos diferentes, especialmente do ponto de vista global, isso é evidente. Mas a cobrança, eu acho que se equivale. Um grande clube no Brasil, na Argentina, vai ver a cobrança em cima do River Plate. Agora o Galhardo, falamos do River, está saindo. Não ganha nada, está só fracassando. A cobrança é enorme. Eu acho que a cobrança no Flamengo é maior do que no Real Madrid ainda, apesar do Real, né, ser maior. Mas o Flamengo tem mais cobrança para mim do que tem no Real Madrid. O tempo todo a imprensa falando do time, televisão, internet, jornal, rádio, revista, sinal de fumaça, grupo de WhatsApp, toda hora falando daquilo. Então tem uma pressão imensa mesmo, é natural. Agora, por isso que esses caras são bem pagos também, né? Você é bem remunerado, que você tem que lidar também com adversidades quando as coisas vão mal. Agora, Mauro, sobre duas coisas. Primeiro, a atuação contra o Lanús. Você achou realmente bem abaixo? Não, era vergonha. Mais de um. Uma vergonha. Atuação ridícula. Uma vergonha, mas, cara, eu vou te falar, o Flamengo sempre quando vai jogar fora de casa com o time da Argentina, da Colômbia, a gente sabe que o desempenho vai ser abaixo, cara. O flamenguista que vê os jogos sabe que vai ser abaixo. E sabe que quando for no Maracanã vai ser outro jogo, tá ligado? Ridícula, vergonhosa. Inaceitável. Foi uma vergonha mesmo. Do nível de Estudiantes 1, Flamengo 0 ano passado em La Plata, que o Flamengo só passou nos pênaltis. Aliás, o Flamengo naquele jogo ainda finalizou no gol, dessa vez nem isso. Nem isso. Uma vergonha. O jogo de quinta-feira foi uma vergonha, foi inaceitável. Por isso que teve a conversa sábado. A conversa do BAP com o Boto e com o Felipe Luiz, ela é rotineira. Acontece mais de uma vez por semana. Dessa vez foi uma reunião bem mais longa, geralmente leva 1 hora, pelo que eu apurei, levou mais de 2 e teve os jogadores. E foi sim uma chamada na chincha. Cara, eu imagino se essa conversa vaza, mano. Essa conversa do Felipe Luiz, do BAP e do Boto. Do BAP não. Eu imagino se vaza, tá ligado? Aí, pô, imagina se vaza uma conversa dessa. Alguém bota um celular ali pra gravar áudio sem querer. Sem querer não, né? Com a intenção de vazar e vaza. Pô, ia acabar o Flamengo. Porque eles devem falar mal dos jogadores. Eu entendo como uma cobrança profissional. Não vejo nenhum problema. O presidente não pode chegar lá e escalar o time. Mas ele tem o direito, o dever de questionar. Vem cá, recebe em dia, CT de primeira, voo fretado, avião 5 estrelas, toda a condição de trabalho, equipe de profissionais para atendê-los no CT, alimentação, tudo ok. O que está faltando?
Aquela conduta de quinta-feira não é aceitável. Não é aceitável. O time não ganhou uma dividida, uma segunda bola, não finalizou. E o adversário, embora tecnicamente muito inferior, sabia-se babando, cara. Levando muito a sério. Que negócio é esse? Tem que ser cobrado, sim. Todo mundo. Técnico, dirigente lá, o Boto, o jogador, todo mundo. Agora, tem uns certos exageros. Eu vi gente falando que teve soco na mesa, esporro. Não, pelo que eu sei, não chegou a tanto. Né? Acho que um pouco demais também seria, né? Você está lidando com profissionais. Mas é o chamado papo reto. Profissional. Como qualquer empresa. Imagina, o Flamengo vai lá, joga mal, aí não tem uma cobrança, não tem, um presidente acima, assim, do Felipe, chega, e aí, como é que tá? Vão querer, vão melhorar, Não tem isso aí, fica muito comodismo, Imagina o seguinte, uma equipe de vendas, as vendas despencam de uma hora para outra. O que faz o gerente, o CEO, o chefe lá, sei lá o quê? O cara chama todo mundo e fala, galera, o que está acontecendo? Se ele perceber que há uma acomodação, ele vai chamar e falar, assim não dá. O pessoal está trabalhando no ritmo muito lento, estão perdendo terreno, o faturamento está caindo, vocês não querem ganhar a comissão no final do mês, assim não vai dar. É normal. Qualquer ambiente de trabalho é normal, você tem que ter resultado. E o futebol é um negócio mega competitivo, obviamente. Então eu acho muito natural. Dentro do limite da cobrança, sem assédio moral, sem humilhação, sem grito, esporro, soco na mesa, isso, pelo que eu soube, não chegou a tanto, seria demais também. O jogador não gosta, então vai procurar a tua turma, pede a rescisão, vai trabalhar em outro lugar. Mas a pressão no Flamengo é gigante, cara. Que história é essa? Isso é um time grande, cara. Isso vai para qualquer clube. Ainda mais quando o clube cumpre as suas obrigações, e o Flamengo cumpre as suas obrigações já há muito tempo, né? O Flamengo não atrasa salário desde a última vez foi em 2012. Nunca mais atrasou salário. Paga em dia, paga bem, o que querem mais? Tem que deixar tudo em campo, é um compromisso. E esses jogadores, o André Rocha falou isso, nosso colega jornalista, perfeita a observação dele. Jogador de futebol, um time grande, esses caras vivem na bolha. Os do Flamengo, vamos dar assim, um resumo, né? Moram geralmente na Barra da Tijuca, em condomínios muito luxuosos. Que bom que eles têm condições para isso, né? Merecem e tal, parabéns para eles. Eles vão para o treino no CT que fica no Recreio, então eles pegam um contrafluxo, nem engarrafamento pegam. Estou errado? Não pegam. A galera está indo para centro da cidade, Zona Sul, sai para trabalhar e tal de manhã, aqueles engarrafamentos ali na Barra da Tijuca, eles estão no sentido contrário. Vão em carros confortáveis, blindados, com segurança, se for preciso, tudo, aquela coisa toda. Treinam, voltam, tudo tranquilo. Frequentam seus lugares exclusivos. Cada um anda na rua, não tromba com ninguém na rua, não pega transporte coletivo, obviamente, não anda na praia no meio da galera, até porque não dá para andar. Mas o Arrascaeta andando na praia vai ser cercado por 1 milhão de pessoas. Eu ia gostar muito se eu visse o Arrascaeta na praia, mas não dá mesmo. Não dá mesmo para ele andar na praia. Não dá certo. Mas isso faz com que eles vivam muito distante de realidades do torcedor. No máximo, rede social, que é um mundo paralelo. Não só rede social também, né? No campo ali eles sentem, quando acaba o jogo, durante o jogo. Mas é importante, assim, eles se blindarem também, porque se não viver nessa bolha, eles vão ficar malucos, cara. O ser humano não vai aguentar tamanha pressão. O jogador se blinda. Eu acho normal o jogador se blindar de rede social, de o que acontece fora. Eu acho totalmente certo o jogador fazer isso. Imagina, todo dia entra na rede social o jogador, que, o Emerson Real. Imagina o Emerson Real todo dia vendo ali na rede social o que estão falando dele. Acabou. Ele não vai ter psicológico, entendeu? Eu acho que o jogador tem que se blindar e tem que ter psicólogo, sabe? Porque se for ver todo dia o que estão falando dele, não vai ter cabeça. Ainda mais no Flamengo. No mundo real, eles não têm contato. Tem contato quando? Em momentos específicos, quando encontram o torcedor circunstancialmente, e no estádio, quando a torcida fala, isso aqui não está legal não, e ela se manifesta. Então é muito importante o torcedor se manifestar e mostrar que está errado. Uma coisa é a Flamengo, que reclama quando vence, reclama quando é campeão. Não gostei de ser campeão porque perdeu o último jogo, mas foi campeão com ponto corrido, 2020 para 2021. Foi campeão. Aí é frescura, aí é a Flamengo. Mas quando vai mal, a cobrança, ela faz parte, em qualquer clube do mundo. Qualquer clube. Aqui na Inglaterra, na Argentina, na Espanha, pode ver, qualquer lugar. Tem uma queda. Vamos imaginar que o Arsenal perca o título do Manchester City, né? Está 2 pontos só, está 2 pontos. Você acha que o torcedor do Arsenal vai fazer o quê no final? Vai bater palma? Alguns talvez aplaudam, mas muitos vão ficar revoltados, que o título estava na mão dos caras, agora já está começando a ser ameaçado. Pelo mesmo rival, mesmo depois da reformulação que o rival... tem uma tensão ali, óbvio que tem. Todo lugar é assim. Todo lugar é assim. De novo citar o River Plate. O River Plate só fracassou com o Galhardo. Cobrança violenta, é lógico. A torcida protestou.
No último jogo de campeonato em casa, 4-1 pro Tigre. 85 mil pessoas protestou. É lógico, vai protestar. É isso. Então, quinta-feira é um jogo muito importante para o Flamengo. Muito importante. E qualquer coisa que não seja o título vai gerar uma insatisfação muito grande e uma pressão ainda maior. Os jogadores têm que acordar para a vida. Acordar para a vida e entender que eles não podem ter um comportamento indolente até que tiveram em alguns momentos do jogo de quinta-feira. Foi algo inaceitável, na minha opinião. E eu acho inaceitável também, né? Quando sai a notícia na imprensa, e não foi apuração minha, quando é minha eu falo aqui, de que o clima ficou pesado no Flamengo. De que jogadores estão incomodados, que não estão recebendo atenção da comissão técnica. Eu não sei se o Mauro confirmou isso ou não, vou até perguntar para ele, mas tem um noticiário de que nos bastidores o clima não tá bom no Flamengo. Aí é até brincadeira. Porque, cara, como é que alguém lá dentro sabe que, sei lá, vai pro almoço, aí tromba o Filipe Luiz e o Emerson Royal. Aí, um não dá bom dia pro outro. Como é que alguém lá dentro vaza isso e fala, o clima não tá legal? Como é que vaza isso, mano? Não é possível, cara. Como é que sabem disso, que o clima não tá legal, pô? Porque o clima não está bom num clube que foi campeão de tudo no ano passado. De um clube que paga em dia, que paga salários altíssimos, que tem estrutura melhor possível. Isso me incomoda, porque aí eu vou até aproveitar uma declaração do Mauro, que ele fala, se não está acostumado com pressão, vai pro Catar. Se quer ficar de vaidadezinha também, vaza. Porque o Flamengo, ele é o paraíso, né, para jogador que quer ficar de nutelagem. E não tem mais espaço para isso, pô. É ridículo a gente escutar, não, tem jogador que não está satisfeito, que a comissão técnica não dá a mesma atenção. Então é porque não está merecendo também, porque o Filipe Luiz não tem o histórico de ser um cara escroto, um cara mal educado, como muitas vezes o Sampaoli já teve. Que aí você entende uma crítica. O cara chega no treino, não cumprimenta ninguém, não fala. Nunca foi o perfil do Filipe Luiz. Porque se você abre o espaço para essa vaidade, para essa nutelagem, na verdade, cara, começa a destruir o clima do time, começa a refletir dentro do campo, e depois a gente já viu isso algumas vezes, não só no Flamengo, mas em outros clubes, fica tarde para recuperar. Cara, como é que o jogador fica insatisfeito, fica de nutelagem? Porque o jogador mora no Rio de Janeiro, numa Barra da Tijuca, num condomínio foda, com pessoas fodas ao redor dele, num clube gigante, num clube que disputa títulos, que dá visibilidade, que paga bem pra caraca. Normalmente esses jogadores têm uma família estruturada ali, filho, esposa, entendeu? O lado pessoal tá bem. O que tem que fazer, que eu falei, é se blindar das redes sociais, porque se ficar vendo todo dia comentário, vai ferrar com a cabeça, entendeu? Ele vai abalar a autoestima. Mas se o jogador se blindar das redes sociais com a estrutura que o Flamengo fornece para o jogador, eu não vejo motivo ali de ficar desmotivado, de ficar abalado, sabe? Eu não consigo entender. Isso é o principal. Acaba ficando tarde para recuperar. Se o começo de temporada é assim, com climinha ruim, com besteirinha. Antes de passar para o Bruno, eu só queria confirmar com você, Mauro. Você chegou a apurar isso? É verdade mesmo? Tem um problema de clima ali ou não? Ou você não sabe sobre isso, que foi a notícia que eu li, inclusive, no GE, né? Dando crédito aqui. Isso eu não sei. Dessa coisa de, porque tem clima, tem um jogador insatisfeito. Sabe por quê? Geralmente esse tipo de... Não sei, não tô aqui desrespeitando. Esse tipo de coisa só aparece quando querem, sei lá, colocar uma crise no Flamengo, sabe? É do nada essas notícias aí de crise no time, jogadores insatisfeitos com o técnico, sabe? Parece que não é verdade isso, é só ali tentar abalar o psicológico ali do Flamengo e prejudicar o Flamengo. Não é um trabalho de ninguém não, dos colegas do GE, mas geralmente quando vê essa coisa assim, tem jogador insatisfeito, quem é que passa isso? Isso vem geralmente de quem?
Há o jogador que não está jogando, está insatisfeito, há o empresário, o assessor vai e passa para o repórter. Está insatisfeito, fala com o chefe que está insatisfeito, fala que quer jogar, reclama. Sempre tem alguém insatisfeito. Qualquer grupo de jogador tem alguém insatisfeito. Quem não está jogando está satisfeito? Não, o cara quer jogar. A não ser o jogador acomodado. E um elenco como o do Flamengo, como o do Palmeiras. É ruim, porque ou ele está acomodado, que é algo ruim, porque ele não vai treinar direito, não vai jogar direito, ou ele está insatisfeito, que aí ele pode gerar prejudicar o ambiente do clube. Então os dois ali são prejudiciais. Só que o acomodado eu acho pior. O insatisfeito, ele pode buscar treinar, pode buscar melhorar e recuperar o espaço dele no time titular. E Arias, agora, né? Os dois ali vão disputar a posição. Se o Abel Ferreira encontrar uma maneira, os dois jogam juntos. Circunstancialmente, um deles fica no banco. Vai ficar satisfeito? Não. Mas significa que o cara vai querer ir embora? Também não. E se ele estiver realmente muito insatisfeito, fala com o técnico. Então, quando vem essa história via imprensa, eu acho meio, sabe, tô fora disso. Tá insatisfeito, seja profissional, pô. Vai lá e fala. Ora, tô insatisfeito, quero jogar. Ou então, quando entrar, joga pra cacete e ganha posição, porra. Pô. Né? Agora, quem jogou pra cacete na partida contra o Lanús? Ninguém. Quem que jogou pra cacete qualquer outro jogo esse ano? Ninguém. Tem alguém com direito de estar insatisfeito no grupo do Flamengo, me diz? Não. Alguém tem o direito, algum jogador tem o direito de se sentir-se insatisfeito? Todos eles, quando entram, sabe um que tem direito? O Everton Araújo. O Everton Araújo tá bem mesmo. Mas aí tu vai barrar o quê? O Pulgar ou o Jorginho? Foda. O Paquetá também que tá jogando legalzinho assim nessa posição? Acredito que seja ele o insatisfeito, não. Porque esse menino melhorou muito, o próprio Felipe já admitiu numa coletiva que foi injusto com ele por não tê-lo colocado em algumas partidas, e ele continua não sendo utilizado como poderia. Até pelo aspecto físico, forte, está bem, está saudável, pronto, e tem jogadores da posição que não estão tão bem. Né? Agora, quem mais pode estar insatisfeito com alguma coisa? Luiz Araújo, para dar um exemplo, não vinha jogando, se machucou, voltou, jogou bem? Não jogou bem. Plata, não está jogando bem e nem tem que estar satisfeito toda hora. O Samuelino também está bem mais ou menos, bem fraco, assim, podem falar que ele está entrando bem nos jogos, mas para mim só nesse último jogo. Enfim, o Samuelino também não tem direito de estar insatisfeito. Tem direito de estar insatisfeito, mas não, de uma forma ruim para prejudicar o time. Utilizado, Pulgar, sempre está jogando. Estou citando alguns nomes aleatoriamente. Quem é que pode estar insatisfeito? Samuelino, talvez, né? Entra toda hora. E até não foi mal no domingo, não. Ele deu uma assistência, sofreu um pênalti, que pra mim não foi pênalti, aquilo ali é um absurdo, aquele pênalti, mas foi marcado. E depois perdeu um gol. Ia se fazendo um golaço e perdeu um gol. Mas ele toda hora tem oportunidade, tem insatisfeito. Ele tem que estar satisfeito com ele mesmo, pô. Porque ele não está jogando bem. E ele custou 25 milhões de euros. Ele tem que... Esse caminho é legal. Tá insatisfeito com o próprio desempenho, não com o Flamengo. Jogar bem. Ele tem que justificar o investimento. Quem tem que estar insatisfeito é o torcedor do Flamengo. Entendeu? Eu não estou aqui, veja bem, não estou aqui negando a apuração de ninguém. Estou dando a minha opinião. Não vejo nenhum jogador do Flamengo, talvez o Everton, um ou outro, possa ser exceção. O Vitão está insatisfeito, acabou de chegar. Ele merece jogar? Acho que sim. Mas não dá para estar insatisfeito, acabou de chegar, amigo. Então não pode ser ele. Quem é que está insatisfeito? Quem tem motivos para estar insatisfeito? Eu pergunto ao torcedor do Flamengo. Qual o jogador do Flamengo que hoje, pelo que fizeram em 2026, tem motivos para estar insatisfeito? Para torcer o narizinho? Para o assessor, ou para o empresário, para o amigo, para o parça, passar para o repórter, olha, fulano está insatisfeito, não está muito feliz não. Quem é que tem condições disso? Vá procurar o que fazer, né? Vamos correr um pouquinho mais, se dedicar, dividir todas as bolas. Você tá putaço. Ganhar a segunda bola, finalizar no gol quando tem a chance e não ficar dando toquinho de efeito. Ou peteleco, como o seu Carrascal. Carrascal deu um peteleco domingo na mão do goleiro, que me lembrou o peteleco que ele deu contra o Corinthians na Supercopa. Aí quando a bola sobrou pro Gabriel Paulista, o que ele fez? Deu uma porrada para dentro do gol, o Corinthians ganhou a Supercopa. Mesma coisa. Bola sobrou na frente da área, ali na entrada da área, pimba, gol do Corinthians, ganhou o jogo. O que o Carrascal fez antes, quando estava 0-0? Deu um chuteco. E depois foi expulso ridiculamente. Quem está insatisfeito é o torcedor do Flamengo. E não jogou nada nesses últimos jogos. Não jogou bem, inclusive no próprio jogo do Madureira. E dentro da área, deu um peteleco no centro do gol. Numa das poucas chances do Flamengo no primeiro tempo. A outra foi do Pedro, que ao invés de dar uma pancada para fazer o gol, tenta a bolinha colocada, que dá a chance do goleiro, o Neguete foi lá e pegou. Então, quem é que pode estar insatisfeito? Me diga, eu estou procurando aqui, tirando esses nomes que eu lembrei aqui, que eu não acredito que estejam, porque acho que naturalmente vão ter oportunidade, talvez até na quinta-feira, tanto o Vitão quanto o Everton Araújo. Quem é que pode estar insatisfeito? Vamos inverter a mão aqui. Porque da maneira que essa coisa chega, não, o jogador está insatisfeito com o quê, amigo?
que, pelo que eu soube, foi a pauta da conversa. A pauta da conversa do BAP com o Boto, Felipe Luiz e o elenco. Não, mas pelo visto tem gente que tá, porque durou 2 horas a resenha ali entre os três, pô. Então alguém tá insatisfeito. Pelo que eu soube, foi nessa linha. O que tá faltando? O que tá havendo? E uma coisa que eu sei que foi discutida foi: o Flamengo não pode aparecer nas estatísticas de desempenho na temporada, em todas as competições, entre os times da Série A, como um dos piores. E está aparecendo entre os piores. Várias derrotas já sofreu, só em 2 jogos não foi vazado, com o time principal, Corinthians e esse jogo, Corinthians não, Vasco. Vasco e o jogo agora do Madureira. Tomou gol do Corinthians, tomou gol do Inter, tomou gol do Lanús, tomou gol de todo mundo. Todo mundo. Fluminense. Ou não foi? Então, não vejo como alguém pode estar insatisfeito. Insatisfeito é o torcedor. E já deu o recado que está insatisfeito. Então, quinta-feira, deixa o torcedor satisfeito, tá? E sejam profissionais. Esse é o recado que eles têm que receber por parte de quem manda. E se alguém não gosta, eu acho que tem que pedir rescisão de contrato para ser negociado. Chega para o empresário, né? De repente o empresário gosta de falar, de passar informação. Olha, eu estou insatisfeito. Vai lá, conversa com o presidente do clube, conversa com o Boto, vê se arruma um clube para mim. Eu quero ficar num clube mais tranquilo, sem pressão, para ninguém encher meu saco. De repente me arruma uma vaga aí no futebol alternativo, né? Ah, faça-me um favor, cara. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar sério, né? Fala-se tanto em profissionalismo no futebol brasileiro e aí fica essa mamãezada. O jogador está insatisfeito. Insatisfeito com o quê, porra? Ah, o cara quer ter oportunidade. Me diz quem é que não tem oportunidade ali. O Felipe tem as suas contradições eventuais e tal, mas quem é que não jogou? Todo mundo tem jogado. O único é o Vitão. Mas o Vitão chegou agora também, pô. O Vitão ali, pô, praticamente todo jogador do Flamengo hoje que se tornou titular, algum momento teve ali o banco de reservas, depois se tornou titular. Por causa do Pulgar, do Plata, do Carrascal, do Pedro, entendeu? Do Léo Ortiz, Léo Pereira, do Rossi. Todos os jogadores chegaram reserva, depois se tornaram titular. O momento jogou, agora quem que entrou jogou pra cacete e não foi mais utilizado. Acho que só o Everton Araújo, né, que jogou pra cacete, mas jogou bem. E não tem tido a chance que deveria ter. Até pelo momento de outros jogadores e pela necessidade de ter um jogador ali como ele, mais forte da marcação, pronto para jogar, que acho que aguenta bem os 90 minutos, melhorou tecnicamente. Esse talvez pudesse estar insatisfeito, mas eu acho que não acredito que seja ele, não. Não acredito que esse menino esteja de beicinho, era só o que faltava. Ele é muito jovem também para já estar de mimimi. Não acredito mesmo que seja ele. Então, quem é o jogador insatisfeito? Essa é a pergunta. Quem será o jogador insatisfeito que está no GE? Tem motivos, o bonitão, para estar insatisfeito? Pelo amor de Deus, né? Pô. É isso, rapaziada. Comenta, se inscreve, deixa o like. É nóis.